livro do profeta Ageu, o capítulo é o de número 1 e o verso é o de número 7. Na medida que você encontrar, você vai dar um brado dizendo amém. Amém. Sentado como vocês estão, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. Toda igreja? Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. De novo? Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouvi Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Você pode repetir isso? Eu sou convosco, diz o Senhor. Foi ruim para o ensaio, vamos de novo, 1, 2, 3. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, o príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Dobre sua atenção, olhe para mim. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou profetizando. E eu vim como profeta de Deus para a tua vida aqui nessa noite, eu posso te dizer isso. Isso é um texto bíblico, de uma narrativa bíblica poderosa. Mas há um peso de Deus no meu coração para liberar essa palavra sobre as nossas vidas neste lugar. O Senhor falou já é algo precioso. Porque o texto diz: assim diz o Senhor dos exércitos. É interessante, amados, que a gente tem que observar quando Ele se revela, como se revela e de que maneira se revela. Ele poderia usar outro adjetivo na narrativa de si mesmo, mas Ele faz questão de dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. É como que Ele desse o cartão de visita dEle. Aqui temos pessoas que desenvolvem mais de uma atividade. Eu vou tomar, por exemplo, a minha esposa. A minha esposa trabalha numa repartição da prefeitura e ela poderia se apresentar como alguém que trabalha lá. Mas ela também é mãe, ela poderia se apresentar como mãe. Ela é esposa, ela poderia se apresentar como esposa. Então, das muitas atividades que ela exerce, e aí eu não consigo parar aqui, porque ela, além disso, empreende, trabalha no próprio negócio, enfim, tem uma série de atividades. Quando você se apresenta usando uma dessas atividades, você está enaltecendo aquilo que você mais valoriza. Então é comum a gente chamar a pessoa por aquilo que ela faz de mais importante. A pessoa pode ter uma série de atividades, mas você vai chamar ela por aquilo que ela tem, a patente mais alta que ela exerce. Não é assim? Vai chegar o prefeito, você vai chamar ele de prefeito. Uma vez presidente da república, não sei se você sabe, você tem que se referir, mesmo que ele seja ex, você tem que se referir a ele como
presidente. Ele não perde o título de presidente. A narrativa, quando você vai iniciar uma conversa, um diálogo, ou mencioná-lo, você vai falar: está conosco, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está conosco o presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí é assim que se menciona, porque é o título de maior importância que vem na frente para você mencionar alguém que já ocupou um lugar de destaque. Mas aqui nesse caso é o próprio Deus que está tomando a boca do profeta Ageu e está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Ele quer ser conhecido como aquele que é Senhor de todas as batalhas. E lembrando você disso nessa noite, que adentrou por esses átrios, talvez cabisbaixo, esmurecido, pensando como fazer, de que jeito fazer, como vencer essa batalha, eu quero te dizer que quem fala nessa casa, nessa noite, é o Senhor dos exércitos. É aquele que tem controle de todos os exércitos, de todas as batalhas. Não existe ninguém superior a Ele. Ele é general dos generais e Ele comanda todas as guerras. E deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida. Nessa batalha você vai ver o Senhor dando livramento, porque Ele tem controle de tudo na palma da sua mão. E Ele dá uma ordem, uma orientação: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Percebe, irmão, que uma pessoa, ele vai fazendo algo sem aplicar o coração, sem fazer com vontade, com intensidade, sem estar inflamado por aquilo que ele faz, que ele vive, e você percebe que ele não se doa por completo. Eu não vou exemplificar aqui, porque tomaria tempo, mas eu conheço inúmeros profissionais aqui na nossa congregação, que por terem domínio da sua área, quando você começa o diálogo com ele, e você vai o ouvir falar, a intensidade dele quando ele começa a falar sobre aquilo que ele executa, é porque ele ama tanto o que faz, acredita tanto no que faz, que ele fala com entusiasmo. Eu vou dar um exemplo do Leandro, essa manhã, que é acadêmico de Direito. Ele começou a falar sobre as matérias que está nesse semestre, e a intensidade dele, a alegria, a vibração, a intensidade, a dedicação, porque ele aplicou o coração naquilo que faz. Eu vou dar o exemplo da Iane, que eu tive à mesa com esse casal ontem, Iane e Diogo, e ela começou a falar sobre a vida ministerial e os projetos de Deus, e eu vi a intensidade naquilo que ela estava falando, e você percebe que o coração dela está naquilo que ela está dizendo. Meu irmão, quando o seu coração está em algo, a força que você empreende, o coração quando está em algo, aí você vê a conectividade, a liberalidade de Deus sobre a vida de alguém que aplicou o coração nos propósitos, nos desígnios do Senhor. Então deixa eu te dizer algo: aplique o teu coração no caminho que Deus já pré-estabeleceu para a tua vida. Se eu sentasse à parte com qualquer um de vocês e chamasse-os para gabinete pastoral, denominado pela juventude muito carinhosamente como a sala fria, né? Sala fria, que é uma sala bem pequenininha que tem um ar-condicionado. Aí quando eu chamo um, fala: vixe, está onde? Está na sala fria com o pastor. Eita, entendeu? Se eu chamasse qualquer um de vocês para o diálogo, eu perguntasse assim: escuta, o que Deus quer de você? Alguém diria assim: não sei. Tem certeza? Faça uma reflexão aí. Daqui a pouquinho você dá um tempo para a pessoa falar, e a pessoa vai dizer assim: Deus já falou algo assim comigo, que é por aqui, que Deus quer isso, e começa a desenhar aquilo que ela quer ouvir de novo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus já falou, Deus já prometeu, Deus já te mostrou o caminho, mas o ser humano é carente, tem necessidade de ouvir de novo. E Ele já falou que nessa noite: não abandone o barco. Não abandone o barco. Se você queria ouvir de novo, eu ouvi, você ouviu. E quantos creem que Deus está falando nessa casa? Não abandone o barco. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ei, querido, Deus já colocou o seu caminho, o seu objetivo
espiritual, ministerial e de propósito de Deus para a sua vida. A vida é um sopro, ela passa tão depressa, tão depressa, tão depressa. Essa semana aconteceu, está aqui, né? Está aqui o Francisco. Cadê o Francisco? Está lá atrás. Perdeu a avó. E aí eu estava bananal, com alguns compromissos entrando na cidade, e precisava fazer o culto. Eu disse, Raidon. E aí o Raidon tem desculpa, Raidon, vou ter que. Aversão a velório, não gosta. Mas aí agora era a prova dos 9, né? Não, pastor, eu vou, deixa comigo. Aí foi lá e viveu aquela experiência, aí voltou. Não é mais o mesmo. Porque melhor é a casa onde há luto do que o ambiente onde há alegria. Porque o ambiente de luto, ele causa reflexão. O ambiente de tristeza, ele nos amadurece. É um momento de tristeza? É. Mas ele nos permite refletir, pensar. E em especial valorizar a vida que temos. Porque a vida é um sopro. Como passa rápido, irmão. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Essas senhoras que estão aqui, as meninas de cabelos brancos, né? Ô irmã Odete, o anjo passou lá na casa da senhora essa semana. Eu tô ligado. Ela chegou lá na porta, domingo eu fui receber ela. Eu falei, esse anjo tá muito sabido, né? Que esses cabelos seus não estavam desse jeito, meu Deus. Mas olha aqui para elas. Eu estou brincando que eu sei que eu tenho liberdade, né? Você olha aqui para elas. E se você sentar com qualquer uma delas e começar a perguntar para elas assim, e aí a juventude? Elas vão narrar a experiência como se fosse um dia desses. Viu? Um dia desses. Como que, um dia desses estava acontecendo e agora já está na melhor idade. Esse que vos fala aqui, com 4.0, ameaçando mês que vem 4.1 turbo. Um dia desse era chamado para pregar e era assim, o jovem Ailton. E hoje eu tenho que me acostumar com a palavra Senhor. O Senhor, o Senhor. Confesso que no começo vocês até mexiam comigo assim, Senhor. Entendeu? E é difícil, graças a Deus, né, pela educação que temos. Alguém aqui da congregação não se referia assim a mim, às vezes mais velho do que eu, mas pela posição que eu ocupo, não se referia assim a mim. E o que eu posso dizer para você, servo de Deus? Que a vida é um sopro. Eu completo 16 anos de casado, 20 anos de ministério, 20 anos de exercício ministerial. E o meu desejo de fazer algo para Deus é intenso, meu coração inflama. A minha sensação de não estar fazendo nada, a minha sensação de estar fazendo tão nada é imensa. Por isso, se alguém vem falar assim para mim, você faz coisa demais, eu me incomodo. Porque a minha sensação não está fazendo nada, de eu não estar com o meu coração todo lá, com tudo de mim lá. E eu sei que essa vida, ela tem as suas exigências, trabalho, vida social, acadêmica. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que o ser humano, para ter uma vida equilibrada, precisa de lazer, precisa de entretenimento, precisa de um tempo para você. Eu compreendo isso. Mas nada é mais precioso do que aquilo que Deus estabeleceu, do que o caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Ei, eu estou pregando para você nessa noite, ouça-me bem. Você pode ter inúmeros caminhos, atividades e objetivos, mas nada é mais glorioso e mais precioso do que o caminho que Deus colocou para a tua vida. E Ele está dizendo através dessa palavra, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8 diz, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. É como que Deus colocasse o caminho, e a gente entendesse, que do dia para a noite, como que num passe de mágica, tudo acontecesse, as promessas se cumprissem. Ei, dedicação, renúncia, empenho. Vamos parar para pensar sobre subir o monte.
Até um projeto para esse ano, a gente começou a sonhar no passado, não foi, Leandro? Mas queremos realizar esse ano, que é subir a Serra do Estrondo, se possível com todos aqueles que se prepararem, né? André já deu um pulo ali de alegria, falou, eu vou, né? Glória a Deus. A Serra do Estrondo é uma serra íngreme, né? Que a gente sobe durante horas ali. Eu tive 2 dias de cãibra depois de ter subido lá. O que é bacana sobre subir o monte é que faz nos lembrar do quanto é difícil subir. Ei, subir não é brincadeira. Tem que deixar o perímetro de conforto. Tem que deixar o ambiente de conforto para ir desafiar o hábito, o mau hábito de não exercitar esse corpo. Sair da zona de conforto é uma renúncia, é um empenho, é uma dedicação. E aí, poderia ser em outro lugar, mas Deus está falando, subir um monte. A madeira que Deus está propondo para eles está no alto do monte. Ei, meu irmão, não vai ser fácil, mas você precisa decidir que você vai em busca daquilo que Deus pré-estabeleceu para a tua vida. Você vai subir, ainda que vai ter dores nas pernas, mas eu vou subir. Ainda que você vai chegar lá ofegante, mas eu vou subir. Cadê os crentes espirituais que estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, meu irmão? Sedentarismo é a palavra que eu estou buscando aqui na memória. Esse sedentarismo espiritual que não permite que você vá em busca daquilo que é precioso. Subir o monte, meu irmão, é ir de encontro com a matéria-prima para edificar. Tem gente querendo fazer obra para Deus sem matéria-prima nenhuma nas mãos. Não tem nada, não tem palavra de Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem piedade, não tem amor. Não adianta, irmão, é como o metal que soa, é como o sino que tine. Faz barulho, mas não tem conteúdo, não tem graça. E nós precisamos ir de encontro àquilo que Deus está pré-estabelecendo para a nossa vida. Então o Espírito de Deus está usando essa boca aqui para te dizer nessa noite: subir o monte. Saia da zona de conforto. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Diga para ele: saia da zona de conforto. Oração. Ei, amar é sair da zona de conforto. Sabe por quê, irmão? Você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. E como a gente tem visto, cada vez ficando mais difícil no seio da igreja, o perdão ser exercitado e liberado entre nós mesmos. A gente tem dificuldade de perdoar o próximo. A gente tem dificuldade de ver ele fracassando, falhando e dizer para ele: eu te perdoo. E hoje de manhã eu estava sentado na escola bíblica dominical e eu ouvi uma vez mais, e rememorou, e está vivo na minha memória, que o perdão que é proposto pela Bíblia diariamente é 70 vezes 7. Aí alguém errou com você uma vez, você já está intragável. Perdoei, mas a próxima. Aí errou a segunda, pronto, é o suficiente. Não falo mais, não sento mais do lado dela, não participo mais porque ela me incomodou. Eu não sei que céu é esse que você vai morar, senão da boca da onça. Aleluia. Diga aleluia. Não, é porque é chique, irmão. Igreja, que tem gente entregada, porque falou comigo. É engraçado, gente. É meu amigo porque nunca errou comigo. Então você não sabe ainda se você é amigo dessa pessoa. Porque você vai descobrir se você é amigo dela no dia que ela errar com você. E você está disposto para dizer assim: ei, você errou comigo, mas eu te perdoo e eu te amo tanto em Cristo Jesus, que você continua sendo meu amigo. Porque esse valor aí de que só é meu amigo quem nunca errou comigo, isso aí é do sistema mundano. Isso aqui não é da Bíblia, não. Porque ele nos chamou amigo. Eu já não chamo mais servo, mas eu vos chamo
Amigos. Aí ele está nos chamando amigo e você nunca fracassou com Deus? Não, mas a gente pré-estabelece um requisito tão alto para as pessoas e a gente não consegue cumprir. E isso se parece com quem? Com o judaísmo, com os judaizantes lá da lei. Parece com eles. A gente estabelece um parâmetro e uma lei tão alta para as pessoas que a gente não consegue cumprir. E aí não tem olhar de generosidade, de perdão para as pessoas, não conseguem amar, não conseguem abraçar, não consegue fazer um contato telefônico, não consegue usar o WhatsApp para um bem. É o repórter do inferno. Entendeu? Acaba de ser atropelado na Dorival Pinheiro de Souza, aí mostra cabeça, miolo, perna arrancada, né? Entendeu? Uma luta. Tem gente que quer arrancar as placas com a perna. Essas coisas acontecem, né? Aí quer mostrar só esse tipo de coisa. Só compartilha isso no WhatsApp. Não consegue pegar o celular, meu irmão, e dizer assim: ei, querido, eu te amo em Cristo Jesus, você é importante para mim, eu estou sentindo falta de você. Escuta, eu estava em viagem aqui, e essa semana semana passada agora, e eu mandei áudio para algumas pessoas, e é engraçada a reação. Obrigado, pastor, você falou comigo. E eu pensei assim: eu sou um miserável, entendeu? Porque eu não me alegro, não me sinto superior em nada. Eu devia estar na porta da pessoa, mas estou mandando um áudio. Ei, você é importante para Jesus. Algumas pessoas. E é interessante como foi espiritual. Eu mandei um áudio para uma pessoa e ela estava vivendo um problema. E aí ela me ligou no outro dia e disse: você sabia? Eu disse: eu? Sabia nada. Ei, Deus continua te usando, irmão. Deus continua usando a igreja. Cadê os crentes pentecostais? Você está vivo aí? Deus continua dando voz profética aos profetas. Você é sacerdócio real, povo santo. Você é profeta de Deus para essa geração. Abra a sua boca para falar coisas boas. Profetize na vida de quem está do seu lado aí. Se prepare para viver algo extraordinário nesse tempo na sua vida. Deus vai te dar força para você subir o monte. O monte nos assusta, o monte é atemorizante. Quem já viveu experiências de estar nos caminhos e nos desígnios do Senhor, tem histórias muito semelhantes para contar. E eu ouvi ela o ano todo passado, e esse ano já estou ouvindo de novo. Ai, pastor, a gente começa a fazer as coisas para Deus. E a pessoa fica sem fôlego. Já reparou? Né? É porque na subida do monte, quanto mais alto, mais o ar é rarefeito e mais difícil de respirar fica. Mas quem não aguenta a pressão do alto do monte, não pode subir a montanha. Então se acostume a ficar mesmo sem fôlego, para poder extrair do alto aquilo que Deus quer que você faça aqui embaixo. Oh, aleluia, Jesus. Mas para se aproximar lá do alto, para trazer a matéria-prima, para realizar a obra, é doloroso e a gente fica sem fôlego. É isso mesmo, meu irmão. Mas Deus chamou você, estabeleceu um caminho, está propondo você que coloque o coração nos caminhos que Ele pré-estabeleceu, porque Ele acredita em você. Ele confia em você. Alguém disse assim: não vai para lugar nenhum. Deus disse: vai. Alguém disse assim: não tem caminho, não tem condição, não tem jeito, não tem probabilidade alguma dele ser alguma coisa. Aí o Todo-Poderoso descortinou os céus, e aí fez como fez no dia em que Jesus foi batizado. O céu se abriu, Deus falou, e o Espírito desceu e disse: eis aí o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. O mundo está dizendo algo contrário, mas Deus está dando testemunho acerca da tua vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Subi o monte, trazei madeira. Subir o monte é se aproximar de Deus, é renunciar o que está aqui no plano físico e ir para a dimensão do sobrenatural. E nós estamos tão céticos, tão mundanos, tão metafísicos, tão palpáveis para tudo, que quando a gente fala de dimensão do Espírito, pouca gente se lembra o que é.
Oh, aleluia, Jesus. Olha, surimicandore alemahas. Olha o que Deus está falando ao meu coração aqui. É tempo de você viver novas experiências. É tempo de viver novas experiências. Ah, pastor, mas eu vivi tanta experiência já. Mas Deus tem algo novo. Deus tem vinho novo. O maná que Deus descia no deserto, não podia guardar para o outro dia, porque no outro dia era pão velho, embolorava e não servia para nada. A experiência que Deus tem para você é pão novo, é experiência nova. Louvado seja o nome de Jesus. Subi o monte, trazei madeira, trazer algo nos braços, meu irmão, pesado. Fala sobre aceitar o fardo de cumprir a missão. É um sinal de humildade, de submissão, de empenho e dedicação. Alguém passa por você no caminho, vê você carregando peso, não te ajuda, mas te admira. Não te aplaude, mas te admira. Não te dá uma palavra de ânimo, mas te admira. Quem sabe até olha para você e diz: para que tanto peso? Para que isso? Os enviados de Satanás talvez já te disseram esse ano: você está envolvido em tanta coisa, para que isso? Larga disso, para com isso, porque não tem a coragem que Deus te deu, não tem a unção que Deus te deu. Então não deixe que eles removam aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Quem colocou sobre o teu ministério foi Deus. Quem colocou no teu coração foi Deus. Quem te chamou para essa obra, para esta obra, foi Deus. Quem crê nessa palavra para dizer amém? Eu quero declarar sobre a tua vida falida todas as palavras de desânimo que lançaram no teu coração, que porventura querem te fazer parar. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra, em nome de Jesus. Me permita ilustrar. Trazer madeira. Você já carregou peso na descida? Parece que é tão mais fácil do que na subida, mas tende a desequilibrar. É difícil. Você tem que encolher, curvar-se. Aquilo que gera cansaço, fadiga, gera dores ainda mais intensas do que a da subida. Pastor, não estou entendendo, irmão. O que Deus quer colocar na tua vida vai gerar dores, mas vai trazer edificação para a vida de muitos. Porque o que tem de arauto sem mensagem, mensageiro sem recado, profeta sem profecia, vasos sem azeite, faz vergonha para a igreja de Cristo. Quando o profeta chegou naquele ambiente que viu escassez, e a mulher tinha só um pouquinho de azeite, ele disse para ela: vai, pede emprestado vasilhas, muitas e não poucas. Porque houve um transbordar do azeite, e todos aqueles vasos foram cheios, até que não tinha mais vasos para serem cheios do azeite. Eu não entendi, pastor, então eu vou esclarecer para você. Deus quer fazer de você um vaso, derramar algo poderoso sobre a tua vida, e você vai transbordar para a vida de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Você é instrumento de Deus. Você é um vaso de Deus, e precisa voltar a transbordar o azeite que Deus tem na tua vida. Ah, pastor, mas está tão pouquinho. Se prepare, porque Ele vai encher outra vez e você vai voltar a transbordar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Você vai transbordar, porque esse é o desejo do Espírito Santo de Deus. Trazei madeira, edificai a casa. Edificar a casa, irmão, é outra coisa que também requer renúncia. Tempo com Deus. E é engraçado que quando a gente começa a construir algo, as pessoas não sabem o que você está fazendo a princípio, sempre olham com um olhar de desdém. Vai fazer o quê? Eu faço demais isso com a Ellen. Eu vejo assim uns elementos para ser preparado, né? E eu
Já dou logo aquela torcida do nariz. Será que vai sair uma comida boa aí? Aí a pessoa começa a cortar, e aquilo no princípio parece que não vai ficar bom, mas daqui a pouco corta uma cebola, aí o cheiro já, né? Joga um alho, um tempero, né? E aquele cheiro diz assim: rapaz, ô cheiro bom. É assim que fazem com a gente, amor. Quando você começa a fazer algo, primeiro eles torcem o nariz, depois diz será, depois estão dizendo que belo, que precioso aquilo que você está fazendo. Meu irmão, você tem que se acostumar com o contraditório. Não é criar ranço, rancor e ficar dando satisfação para o mundo todo daquilo que Deus mandou você fazer. Edificai a casa, e o mundo vai se agradar. É assim que diz o texto. E as pessoas se agradarão a ponto de aplaudir-te. Não, diz assim: e dela me agradarei, diz o Senhor. Diz o Senhor. E eu serei glorificado. Desculpa, irmão, dizer glória a Deus é parte da sua adoração. Para você não pensar que toda vez que você diz glória, que você está adorando, ok? Aleluia, que você está enaltecendo realmente no significado de aleluia, engrandecido seja Deus. Não, às vezes você verbaliza, mas a Bíblia fala sobre isso: me honra com os lábios, mas o coração. E o que o texto fala sobre o coração? Aplicai o vosso coração. Porque quando você diz glória a Deus com o coração aplicado, edificando a casa, aí ele diz: e eu me agradarei, e eu serei glorificado. E eu tenho certeza que alguém no afã, no desejo de agradar outro alguém, busca métodos. E ontem aqui no encontro de casais eu revelei a minha arma surpresa do meu casamento. Lava uma louça para minha santa para você ver. Meu amigo, no meu caso ela morre de amores. Se você ganhou uma amiga. Entendeu? Porque quando você cuida de alguém, a pessoa sente-se grato por aquilo. É a mesma coisa no caso do Senhor. Quando você realmente faz uma atitude que demonstra a sua devoção, seu amor para com Deus, é Ele quem se agrada. Então, no desejo de agradar alguém, você busca fazer algo que aquela pessoa goste. Não é isso, Stefano? Você vai fazer uma comida para o Cristo, já sabe, né? Entendeu? Não precisa ser de 2 em 2 anos, não. Pode me chamar de volta, viu? Porque tem uma fila aí que eu estou desanimei, viu? Pode me chamar de novo. Eu comi uma carne lá, meu irmão, um negócio extraordinário. O que foi isso aqui? Não é porque ele gosta. Aleluia. A mulher faz o que o marido gosta, porque já agrada. É no afã de conquistar, de agradar, de honrar. E eu sei que o filho, quando vai pedir algo para a mãe, sabe o que a mãe gosta? O jeito que a mãe gosta que ouça, então ela já vai falar com a mãe do jeito que a mãe gosta. Exemplo: mãe, a senhora deixa eu ir, por favor. A mãe nem quer deixar, mas o menino chegou tão assim, entendeu? Do jeitinho certo, entendeu? Eu vou usar logo a Clarice como exemplo, que eu vejo toda hora. Olha, vai, mas volta, vai, mas chega e tá. É sempre uma condição, né, Vitor? Sempre, entendeu? Sempre um alerta. Vai, mas tá o horário, tá ali coisa. Às vezes queria até dizer não, mas deixa. Por quê? Porque o filho sabe mexer com o coração da mãe. E você está aí reclamando: ah, mas o céu está fechado sobre mim. Aí o texto diz isso: serei glorificado, me agradarei e serei glorificado. E o texto fala sobre essa não conquista. Me permita concluir essa mensagem falando um pouco sobre isso. Porque pela falta de posicionamento desses servos de Deus aqui, olha o que ele diz: olhastes para o muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, lhe assoprei. A conquista não está acontecendo na sua vida, e você está perguntando: por que eu não consigo avançar? E eu vim trazer resposta da parte de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Faça compromisso com aquilo que Deus pré-estabeleceu para a tua vida, porque o desejo de Deus é te fazer prosperar.
Mas esse povo aqui está olhando para muito e está alcançando quase nada. E o pouco que ele está conquistando, o próprio Deus está dizendo aqui, ó, vocês conquistaram um pouquinho, mas eu mandei embora, porque eu não me agradei. E aí o texto continua dizendo coisas que a gente não quer ouvir, mas o texto é quem diz: eu soprei por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Dois caminhos: casa de Deus, própria casa. Pastor, pois dá o exemplo aí. É simples. A casa de Deus aqui representa a vontade de Deus, os desígnios do Senhor. E a própria casa é os próprios desejos e os próprios caminhos. E a gente percebe uma geração secularizada, com uma teologia corrompida, em que o triunfalismo, o ego, o eu, são prioridades para a própria vida. E deixaram as coisas de Deus secundariamente. Deixaram as coisas de Deus de lado. E eu vim como boca de Deus aqui para a tua vida para te dizer: se preocupe com aquilo que é de Deus, porque Ele se preocupa com aquilo que é teu. Se preocupe com as coisas que são do Senhor, porque Ele se preocupa com a tua vida. Cuide das coisas que são do Senhor, porque Ele cuida da tua vida. E não cuida assim aleatoriamente não, Ele cuida nos mínimos detalhes. Eu vim aqui declarar sobre a tua vida. Você está preparado para viver um tempo extraordinário de prosperidade para a tua casa? Eu estou falando de prosperar, meu irmão. Prosperar, mudança de vida. Viver uma vida completamente diferente, ainda que você não saiba como vai acontecer. Levante a mão que eu quero conhecer você. Cadê você? Os princípios aqui já foram pré-estabelecidos. Aplique os vossos caminhos e o vosso coração, não nas próprias coisas, mas também e como prerrogativa e prioridade nas coisas que são do Senhor. Por isso, por essa má conduta, olha o que diz o texto: retens os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. A terra retém o que, meus irmãos? Os seus frutos. Escuta, uma fruteira vazia é um negócio triste, sim ou não? Uma fruteira vazia é negócio triste, sim ou não? Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta de descascar as coisas, né? Entendeu? Banana, laranja. Mas compra só para ver estragando. Eu conheço muita gente que faz isso. Compra só para pôr na fruteira. Por quê? Porque traz o que na casa? Alegria. Traz paz. Sensação de prosperidade. Isso aqui é uma mensagem psicológica que vai para a sua mente. Não é isso, mãe e pai de família? Viu a fruteira vazia? É como que dissesse assim: um menino dia logo: Ei mãe, não tem nada. Não é assim? Não tem nada. Tem sim, menino. Tem arroz de ontem, tem feijão de ontem, e tem uma assadinha para você dividir com seus irmãos. Oh meu Deus, oh luta, entendeu? Mas está lá. Aí o menino diz assim: ah não, mas eu queria uma mexerica, uma laranja, um niquito. É assim? No mínimo. Aí chega com uns niquitos em casa e um cacho de banana e umas laranjas assim na fruteira, meu irmão, aquilo traz vida para casa. Eles não estavam mais vendo fruto, não tinha mais alegria, não tinha mais vida, não tinha fruto. E Deus quer colocar fruto na tua vida de volta. Deus quer frutos na minha e na sua vida. Que a gente colha frutos, que o mundo veja você colhendo os frutos. Mudanças de estágio, mudanças de história, mudanças de trajetória. Ah, mas eu vivo a mesma coisa há tanto tempo. Mas quem sabe você está fazendo há tanto tempo as mesmas coisas do mesmo jeito e esperando mudança da parte de Deus. Não virá. Não virá. Eu vou pregar isso devagar. Você está esperando que as mudanças aconteçam, mas está fazendo sempre as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, mantendo a mesma postura, e está esperando que os céus enviem miríades de anjos, alados, cavaleiros, guerreiros, e vençam a sua batalha. O Senhor dos Exércitos está dizendo: subi um monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei. E por causa da ausência disso, eu já retive o orvalho, e aí não está colhendo fruto, porque não está cumprindo a minha vontade. Se você quer prosperar, você quer colher frutos, viva uma vida na vontade de Deus. Quem ouve a voz de Deus para dizer amém? 3 elementos e eu encerro. Por isso, retém nos céus os seus orvalhos, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra.
esse eu fiz aqui não é o diabo. E eu venho ensinando, mas nunca é demais. Nada na sua vida pertence a Satanás. Diga amém. Mas é nada. Nada. Pastor, mas eu estou enfermo. Não é do diabo. Pastor, mas eu estou desempregado. Mas não é o Satanás que fechou essa porta. E se por um acaso foi com permissão de Deus. Então vem da parte de Deus. Você precisa crer, meu irmão, que sua vida está no centro da vontade de Deus. Aí você admite para mim hoje assim: ô pastor, mas eu não estou na vontade de Deus. Aí eu retiro o que eu disse. Porque isso aqui se aplica para o servo de Deus, para aquele que está vivendo da vontade de Deus. Por isso que eu digo, na minha vida nada é do diabo, porque eu estou lutando, meu irmão, lutando. Não é porque estou na estatura de varão perfeito, não. É a busca contínua da regeneração, que acontece todos os dias. Mas eu estou buscando estar no centro da vontade de Deus. Quem mais? Quem mais está buscando isso? É uma luta com eu. É uma luta com a natureza humana. O mal que habita em mim, quem puder comprar esse livro, compre, que você vai ver uma experiência preciosa. O velho homem morreu. Nasceu de novo para Cristo. Engraçado que na segunda-feira parece que ele vem a nado, né? E na primeira confusão que acontece, parece que ele quer reviver de novo. Epa, deixa eu arrumar confusão bem aqui agora. O crente de hoje à noite, né? Eu estava até conversando com a equipe da mídia. É engraçado que quando chega com a câmera perto, né? A pessoa está assim cru, mas a câmera chega, a pessoa faz aleluia, né? Aleluia, entendeu? E aí nessa onda, chegaram com a câmera bem pertinho de mim ali, eu fiz assim. Aí a Letícia ficou pensando assim: baixa o braço, que ela queria pegar a imagem depois de mim. Mas eu estava na frente da câmera, eu não estou vacilando, né? A câmera apontou para mim, Deus recebe 0. Ainda dá uma nota de reprovação. Vai pegar um D aí, só para largar a mão do seu otário, né? Que quer ser o bonitão. Adorando só para fazer ah, meu Deus, mas é muito besta, né? Fala a verdade, irmão. A gente é assim. A gente quer impressionar Deus, entendeu? É igual uma mãe que vê o filho mentindo, ela fica assim, ó. Pode contar, conta. Toma vergonha na tua cara, né? Aí descarrega. Aí parece profeta. Mas como é que sabe? É porque Deus deu o dom de profecia para a mãe. A mãe já vem de fábrica. Na hora que o menino nasce, que corta o cordão, que o que volta para dentro é o dom profético. Tudo que acontece na vida do menino, a mãe sente. Não vai não, nesse passeio não. Eu vou, né? Se eu fosse tu, eu não ia. Vai para tu ver, vai. Quem é que já viu uma experiência dessa? Levanta a mão aqui para mim ver. De velho a novo. Ora não. Entendeu? É no varejo. No melhor dizendo, é no atacado, não é no varejo não. Deus deu para a mãe. E aí, irmão, você quer impressionar Deus? Ele simplesmente cerrou o céu, acabou o fruto, e olha o que ele remove. Me dê 5 minutos. Eu fiz secar a terra sobre os montes, sobre o trigo, o mosto e o azeite. Essas 3 palavras representam no trigo a provisão. Aí você percebe que a provisão está escassa, que o alimento fica assim difícil, que a prosperidade não acontece. O mosto, que é o vinho isento da fermentação, mas uma casa onde há o suco de uva, principalmente aqui, fruto da vide, representa a alegria. E o azeite, que dentro das suas muitas atividades, mas nessa época em especial, tem o seu poder curador. Então falta provisão, alegria e cura. Aí você trisca na pessoa e diz: rapaz, eu só vivo aperreado. Rapaz, mas e aí? Rapaz, doutor, eu estou sem alegria. Eu estou sem alegria. Eu estou sem alegria. Eu estou sem alegria. E aí, rapaz? Rapaz, eu estou tão doente. É meu coração. É ansiedade. É luta. Porque isso aqui tudo é doença, tá bom? É dor. É angústia. É guerra. Ô irmão, passar por esses processos é compreensível.
mas o estado permanente lá, você precisa rever o que é que você está vivendo, que posição que você está tendo na presença de Deus. Que vocês me desculpem, quando eu comecei a pastorear, e não comecei aqui, comecei em São Paulo, para mais de 14 anos no mínimo, né? A gente chega na igreja, a gente quer resolver o problema de todo mundo. E Deus falou lá e voltou a falar aqui, na administração, no pastoreio dessa congregação também, eu ouvi mais uma vez. Meu filho, você não vai resolver o problema de todo mundo, você vai só pregar a palavra. Aí sabe qual que é a verdade? Uma palavra preciosa dessa, que fala para a gente subir o monte, trazer madeira e edificar a casa, que fala sobre você não se preocupar só com as próprias coisas, mas se preocupar mais com as coisas de Deus. Uma palavra dessa pode mudar por completo a tua vida. Não, eu vou tentar de novo, justamente para ouvir você enaltecendo o nome daquele que pode mudar a tua vida. Eu estou dizendo que uma palavra dessa que diz para você subir o monte, trazer madeira e edificar a casa, ela pode mudar por completo a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Uma ruptura por completo das dores que você vem sentindo, quase que de maneira crônica. E para você entender e ouvir audivelmente a voz de Deus, havia uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. Gastou tudo que tinha em busca da própria cura. Mas ouvindo falar de Jesus de Nazaré, que passava, propôs no seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Muitos pregadores, e eu não os reprimo, e nem não estou julgando eles por isso, pregam que essa mulher veio dentre a multidão, Jossandra, empurrando, se esmerando, tocando nas pessoas de um lado para o outro, esquecendo-se que ela era uma mulher, Isaías, impura. Então alguém que era tido por impuro, não poderia por hipótese alguma, Clarice, tocar em alguém, porque ela poderia ter o projeto dela, Misiane, interrompido, porque o desejo dela era tocar em Jesus. Ela não poderia ir dizendo, olha, dá licença, tocando nas pessoas, de hipótese alguma, Raidon, porque se a reconhecessem, ela seria apedrejada até a morte, porque era alguém impura, tocando em alguém puro. E aí, essa corrente de pensamento me agrada mais. Essa mulher não ia cometer um ato suicida, e sair tocando nas pessoas no risco de morrer. No afã de aproximar-se de Jesus, a multidão o comprimia, o apertava, o oprimia. Então ele caminhava a passos curtos. O que deu tempo dela se aproximar. Preste bastante atenção, eu quero que o Ministério de Louvor se aproxime. Tome aqui sua posição. Essa mulher, no afã de aproximar-se de Jesus, de tocar em Jesus, sem tocar nas pessoas, para que possivelmente não fosse apedrejada, para ir em direção ao mestre e cumprir o propósito que estava no coração dela, que era de tocar simplesmente na veste, e ela sabia que seria curada. Ela precisou no caminho ir reconhecendo e humilhando-se da condição que ela vivia. Imagina a dor que de uma pessoa que há 12 anos sofre daquele mal, romper a multidão, de cabeça baixa, batendo no peito, buscando voz para falar, e dizendo, impura. A multidão, na medida que ouvia ela dizendo isso, ia abrindo o caminho, e ela ia se aproximando, e ela ia dizendo outra vez, impura. Você pode fechar o seu olho aí, colocar a mão no seu peito. Deus quer libertar você desse peso nessa noite. Ore e declare para Deus agora as suas imperfeições. Reconheça aí. Peça perdão, Senhor, quantas vezes falhei, quantas vezes fracassei, quantas vezes fiz o que não te agradou, mas eu reconheço os meus fracassos hoje. Eu reconheço a minha impureza hoje. A multidão ia abrindo com medo de ser tocada por aquela mulher que há 12 anos padecia do fluxo de sangue, até que ela chega por trás,
toca na vestimenta de Jesus. Jesus que tinha muitas mãos que o tocavam, parou aquela caminhada e disse: pode parar, porque alguém me tocou. Um dos discípulos disse: mas Jesus, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E ele responde: sim, porque de mim saiu virtude. Pastor, eu não entendi. Se você nessa noite reconheceu as suas impurezas, as suas imperfeições, e está preparado para viver algo novo, fica de pé comigo, porque tem virtude de Deus para a tua vida aqui nessa casa. Tem virtude do Espírito Santo aqui para a tua vida. Tem cura e restauração de Deus para as tuas emoções. Ah, pastor, mas eu sofro disso há tanto tempo, eu não prospero há tanto tempo eu espero Deus mudar a minha história. Mas na noite desse dia, Deus marcou esse encontro para te fazer viver algo novo. No mínimo uma pessoa se aproxima dela aí, para mim não chamar na frente. No mínimo uma pessoa abraça com ela aí, alguém que você tem intimidade, que você possa se aproximar, pegue na mão dele, abrace com ele. Eu quero orar e o ministério de louvor vai adorar, e eu não tenho como entregar, mas os céus é que estão derramando sobre nós uma unção curadora, renovadora, restauradora sobre nós. Ei, Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nós estamos na tua casa, Deus, e eu te peço, Pai, uma porção do teu Espírito sobre essa casa nessa noite. Corações dilacerados, angustiados, entristecidos, Senhor, corações, Senhor, sem esperança, eu te peço, Senhor, trigo de prosperidade. Eu te peço mosto que traz alegria, e eu te peço azeite que traz cura sobre as vidas. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia. Adora Ele, fecha os seus olhos e adora Ele. Decidido a largar tudo e parar. Espíritos, Desconhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olham todas as suas lágrimas e manda receba da parte de Deus, receba renovo, receba cura, receba restauração. e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha.
presença.